Então Jesus teve um pai adotivo. Mas antes dele ter esse pai adotivo, houve um conflito. Qual foi o conflito de José? José estava desposado de Maria. Existia um acordo entre famílias em que José iria se casar com Maria, assim que Maria se tornasse mulher segundo a tradição judaica. Ou seja, tivesse a menarca, a primeira menstruação. Então existia um acordo entre as famílias, o que era comum na época. E aí, José descobriu que Maria estava grávida. E aí você faz assim, mas como é que se descobre que uma mulher está grávida? Bem, naquela época, existia o banho de purificação. Então, todo mês a mulher ia na sinagoga, onde tinha uma mikvah, uma banheira cerimonial, em que ela se banhava ao fim do período menstrual. E Maria parou de ir tomar banho cerimonial. Pensa-se que foi assim, porque era assim que ocorria na época. Então José descobriu que Maria estava grávida. E aí? Se José desfizesse o seu noivado, o seu compromisso de casamento, seria uma desonra, porque as pessoas iriam descobrir que Maria se tornara adúltera e ela iria para a lapidação, para o apedrejamento. José não queria isso. Mas José também não queria assumir o pai, não queria se assumir pai dessa criança. A Maria descumpriu o acordo, eu estou ferido, eu vou ser pai de uma criança que não é minha? Mas se eu desfizer o relacionamento, a Maria morre. E eu não quero matar Maria. Possivelmente esse era um dos pensamentos do José. Deus conhece os nossos corações. Ele enxerga lá fundo. E aí ele vai, envia um sonho com um anjo. E o anjo tem um diálogo com José. José acorda e sabe o que tem que fazer. Ele toma uma decisão de ser o pai adotivo de Jesus. Ele assume a paternidade de Jesus. Agora, se José descobriu que Maria estava grávida, isso quer dizer que, pelo menos dentro do círculo familiar, sabia-se que ela estava grávida. E aí, o segredo familiar velado, em que as pessoas olham, os irmãos dele possivelmente, os primos ou os parentes olham e falam assim, olha o trouxa, está se casando para criar o filho dos outros. Quem é que iria acreditar no sonho de José, a não ser o próprio José? Estamos falando de uma sociedade, de uma cultura extremamente patriarcal. José tinha uma linhagem, ele era descendente de Davi. Isso era muito em Israel. E ele estava assumindo uma posição muito incômoda perante os seus familiares. Imagina o pai olhar para o filho, tem vergonha de você.
Ele poderia até não ter falado isso para o José, né? O pai de José, mas poderia expressar isso com o olhar. Bem, o que o texto sagrado, o que as escrituras sagradas, o que a Bíblia, o que o Evangelho nos fala, é que José estava pensando em não se casar. Pergunto a vocês, aquilo que eu expus diante de vocês a respeito do conflito de José, tem lógica? Aquilo que eu expus, aquilo que eu pensei a respeito da situação que José viveu, tem lógica? Eu acredito que sim. Eu acredito na dificuldade que ele teve. E acredito que a dificuldade foi tão grande que Deus precisou mandar um anjo para ele poder cumprir com aquilo que fora prometido entre as famílias. Qual foi o legado de José? Bem, eu penso que às vezes a vida nos coloca em situações que nós não queremos passar de maneira nenhuma. E nós temos que passar. E José se negou e passou por essa situação. O legado de José, para mim, é que ele foi um homem extremamente honrado e cumpriu com sua palavra e com seu acordo. E nós vemos Jesus chegar à sua vida adulta, não desprovido de pai. Uma vez dito isso, vamos para o segundo texto. O segundo texto se encontra em Lucas, capítulo 1 também, dos versículos 26 ao 37, é um pouco mais longo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Chegamos a Maria, que coincidentemente, um ano atrás eu estava falando sobre ela para o Natal. E falei da mikva, do banho cerimonial, de como descobriram que ela estava grávida. Mas o que gostaria de lembrar isso, Maria. Quando a gente lê, logo em seguida, o canto de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, nós vimos uma coletânea de várias frases que estão no livro de Salmos, no livro de Provérbios, em alguns profetas. Maria tinha um conhecimento da Bíblia.
ela tinha um conhecimento profundo da Bíblia. Então, quando o anjo chega para Maria e fala: "Oh, agraciada é", Maria fica o quê? Vamos voltar lá no texto. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Qual foi o conflito da Maria? Maria, como uma boa conhecedora da palavra de Deus, sabia que toda vez que Deus escolhe um servo para uma determinada missão, ela sabia que esta missão seria extremamente dificultosa. Para lembrar somente Davi, ungido rei, que teve que fugir durante vários anos para não ser morto pelo outro rei. Ou Moisés, que teve que aguentar uma ladainha de um povo durante 40 anos no deserto. Ou Elias, ou Eliseu, e tantos outros heróis da fé que o Antigo Testamento nos traz. Maria, ao ouvir aquela saudação, sabia que o caminho não seria fácil. E aí ela fala: pois, qual será a minha missão? E aí o anjo diz: olha, seguinte, tu vai dar a luz ao Filho de Deus. Ah, tá, legal, eu tô noiva, né? Então, tá garantido, mas só para confirmar aqui, eu vou perguntar: mas como eu vou ser mãe se eu não conheci ninguém? E aí o anjo chega lá e diz assim: o negócio é mais alto, o Espírito Santo vai te cobrir, tu vai ficar grávida. Ah, quer dizer que eu vou ficar grávida do Espírito Santo, não vou ficar grávida de ninguém? Eu não sei o que é que deve ter passado numa cabeça de um adolescente de 12 ou 13 anos, lá em Nazaré. Porque hoje nós consideramos essas pessoas de 12 ou 13 anos adolescentes. Na época não. Saía da fase da criança já para a fase adulta. Então ela sabia o que significava aquilo. Ela sabia o que significava ficar grávida e não estar casada. E agora? Alguns anos atrás, quando eu e Fernanda nós tínhamos liberado para ver se vinha, e aí atrasou um pouquinho e a gente ficou ansioso. E aí eu soltei uma piada: e agora? Tu tá grávida? O que é que a gente vai falar para teus pais? E a gente já casado há alguns anos. Como piada. Mas e agora, Maria? Tu tá grávida, o que é que tu vai falar para teus pais? O que é que tu nem casada tá? Quem é o pai dessa criança? Ah, o pai dessa criança é o Espírito Santo. Ah, sei. O Espírito Santo. Né? Na época não tinha Papai Noel, né? Ainda não tem. Mas era como se fosse acreditar nisso. E eu acredito em Papai Noel, né, Maria? O Espírito Santo. Imagine o que é que deve ter passado no coração e na cabeça dessa jovem. Mas ela topou o desafio. Ela topou. Então, qual foi o legado da Maria? Olha, se a gente falar assim, não, o legado da Maria foi Jesus, a gente está sendo muito injusto com ela. A gente realmente está sendo muito injusto com ela.
O legado dela não foi Jesus. Nas mídias sociais eu li que uma determinada emissora quer eleger uma determinada cantora como a Mulher do Ano. E eu não concordo com isso. Eu acho que a Mulher do Ano aqui no Brasil tinha que ser aquela professora que resgatou as crianças de dentro de uma creche pegando fogo e deu sua vida por aquelas crianças. Eu acho que o legado de Maria é a coragem que ela teve também de enfrentar o mundo e aceitar o desafio proposto por Deus em seu coração. A coragem que ela teve de enfrentar essa situação inicial e resolver trazer o nosso Salvador ao mundo. E aí a gente chega ao nosso quarto texto, que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu decorei os 5 primeiros versículos. Eu gosto desses 5 primeiros versículos, eles são muito poéticos. Quem quiser acompanhar está no livro de João, capítulo 1. Versículos do 1 ao 5 e depois do 14 ao 18. Do 1 ao 5 é assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E a gente fala do motivo do Natal. O motivo em que nós comemoramos, nessa época do ano, de uma maneira cultural, o nascimento de Jesus. Na época não tinha certidão de nascimento, tá, gente? A gente não pode dizer que Jesus nasceu em dezembro. Se vocês forem fazer uma pesquisa histórica, vão descobrir que provavelmente Jesus nasceu entre julho e agosto, porque os pastores estavam no campo. Se os pastores estão no campo em dezembro, eles morrem de frio lá em Israel, porque é frio, chega a nevar em algumas regiões lá da Palestina. Mas não é esse o caso. O caso é que Jesus veio ao mundo em um vaso de carne e osso e sangue. Um amigo meu, na juventude, ele gostava de usar essa figura de linguagem, essa ilustração, falando assim, que Deus é grande, mas a gente não consegue imaginar o quão grande Deus é. Então vamos colocar em nossa cabeça que Deus é tamanho dos oceanos da Terra, que são cerca de 70% da cobertura do nosso planeta. Que tem um nome errado, né? Devia ser planeta água, né? Então, Deus sendo o oceano, 70% da água, né? Não, 70% do espaço da Terra ocupado por água, Deus sendo esse mundão de água, ele resolveu se tornar humano. E aí, vamos lá, né? O que seria um homem? Seria um tonel de 70 litros. Eu sou um pouco maior, então vamos lá, um tonel de 100 litros, né, para mim, né? Mais espaço. Tonel de 100 litros.
Aí Deus disse assim, não, eu vou me tornar homem. Então eu vou pegar toda essa água do oceano e colocar dentro do tonel. Sobrou água, não sobrou, gente? Então Deus se esvaziou de si mesmo e tornou-se homem. Mas não deixou de ser Deus. E aí Jesus, Deus, se tornou homem e nasceu de uma jovem de 12 ou 13 anos, de um rapaz extremamente em conflito. E os dois foram convocados para viajar e fazer um censo numa cidade que ficava a 120 quilômetros de onde eles estavam. E eles foram de Jerico, jumentinho, né? Luiz Gonzaga costumava dizer que Jesus Cristo tornou o jumento um animal quase santo, porque ele fez xixi no lombo e fez uma cruz lá. Se você olhar, os jumentinhos têm uma cruz no lombo. E ele se tornou um bebê. E para a gente ter ideia de quão vulnerável estava, o Herodes, quando soube do nascimento do futuro rei de Israel, mandou matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Um bebê se defende de uma espada, gente? Eu, adulto, com espada, tenho uma criança de 2 anos aqui. Quem é que ganha essa batalha? Vocês têm alguma dúvida? Um bebê não se defende. Deus estava na figura de um bebê, indefeso aos perigos do mundo. Ele se submeteu a isso. O conflito de Deus em se tornar Jesus, se tornar um ser humano, vem bem antes do haja luz, segundo Ariosvaldo Ramos. Antes do Fiat Lux, haja luz, existiu haja a cruz. Deus já sabia o que ia acontecer, as nossas escolhas, aonde nos levam, e mesmo assim, Ele se tornou vulnerável para nos resgatar. Mas qual foi o conflito de Jesus então, Saulo? Bem, o conflito de Jesus não está unicamente no seu nascimento, mas está diretamente ligado ao Getsemane. No momento em que ele pede para que seus discípulos orem com ele, e ele sua sangue, porque ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele vai sofrer, mas o pior, ele sabe que ele será separado do Pai por alguns instantes. Quem já perdeu um ente querido aqui? Pai, mãe, filho, sobrinho, tia, avó. Sabe que a dor é grande. Quem tem a esperança de salvação como nós temos, que vamos encontrar eles algum dia, no dia, é um consolo. Mas a dor da separação é grande. Jesus, Deus, uma pessoa da Trindade, sabia que no momento em que ele morresse e descesse ao mundo dos mortos, estaria separado do Pai. Deus meu, por que me abandonastes? Porque Jesus, aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por nós. Jesus, aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por nós. E qual foi o legado de Jesus? Espera aí. Nós estamos aqui, 2000 anos depois, comemorando e celebrando já com um mês de antecedência o seu nascimento.
Mas, se você quer que eu resuma o legado de Jesus em uma palavra, eu vou resumir: salvação. Salvação. O legado de Jesus, que se perpetua de geração em geração, é a nossa salvação. Vamos falar da quarta pessoa? Vamos falar da quarta pessoa? Eu, o herdeiro. André Saulo Barvieira, nordestino, pernambucano, nascido em Vitória de Santo Antão, há 44 anos atrás, o herdeiro de Deus. Eu, Jorge, torcedor do Santos, casado com Sandra, pai da Júlia, o herdeiro. Eu, Daniel, filho de Paulo e Sandra, o herdeiro. Né? Cris, pai de 2 meninos bonitos aí, casada com um homem atleta, a herdeira. Qual é o meu conflito? Qual é o nosso conflito? Nós vivemos numa sociedade pluralista, pós-modernista, que está ficando chata. A gente não pode falar mais nada, não pode emitir opinião que machuca os outros. Não, gente. Qual é o nosso conflito? Será que o nosso conflito, será que o meu conflito é eu ter vergonha de falar sobre Jesus? Que eu posso machucar, porque tem coisas que não se discute, né? Futebol, política e religião, né? Bicho, isso era na época que eu era jovem, porque hoje, se a gente não for discutir, a gente tem que colocar uma lista muito maior. Não, gente. Me desculpem, vou olhar aqui na câmera. Isso é mentira do diabo. Tem coisas que nós temos que discutir. Política, nós temos que discutir. Se nós, como brasileiros, não discutimos política e não respeitamos os outros, esse país vai ficar do jeito que está. Se você acha que chegou no fundo do poço, eles vão jogar uma pá e dizer assim: cava mais fundo. Vocês não chegaram no fundo, não discutam política, é isso que vocês vão dar. Não vamos discutir futebol. Eu estou assumindo, meu time está na 3ª divisão. Estou triste, mas futebol não é o centro da minha vida. E religião, eu não discuto. Eu procuro viver o pouquinho do evangelho que eu tenho. Eu sei que sou pecador, não falo para os meus amigos que sou perfeito, falo que erro, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu proponho para algum deles no trabalho ou nos estudos, que eu proponho orar por eles, essas pessoas se emocionam, porque elas estão carentes do espiritual. Elas estão carentes da pessoa de Deus. Elas estão carentes de serem chamadas filhos de Deus. Então, se o meu conflito é ter vergonha ou respeitar essa mentira do diabo que religião não se discute, esse conflito tem que ser vencido. Nós, como igrejas de Cristo, como embaixadores do reino, como herdeiros dessa mensagem bonita chamada Boa Nova, Evangelho, nós temos que proclamar isso. Eu já usei isso em pregação, né? Nós temos que pregar o Evangelho mesmo que precisamos usar as palavras. Mas isso é um engano às vezes.
Porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós temos que pregar, temos que falar, temos que proclamar, temos que conversar, temos que discutir, temos que arrazoar. Nós temos que mostrar que Jesus está fazendo uma diferença muito grande em nossas vidas. Porque se não está, você não tem conflito. E se você não tem conflito, você não é filho de Deus. Você não é filha de Deus. Eu não sou filho de Deus se eu não tenho conflito. Se eu tenho vergonha de pregar o Evangelho, ora e fala. Alguns anos atrás, eu dava muita Bíblia, muita. Mas assim, a gente dava muita Bíblia mesmo, muitas Bíblias. A gente chegava a comprar caixas de Bíblia e dava. Isso era um costume muito saudável. E eu recebi uma ligação, e era um chefe meu que tive no Rio de Janeiro. E aí eu matei saudade. Ô, cabra, como é que tá? Isso pelos telefones operacionais, quando não tinha aeronave voando. E aí, como é que tá as coisas de Jacarepaguá? Ah, tá tudo certinho. E aí ele virou para mim e falou assim: olha, aquele presente que você me deu, deu certo, viu? Eu disse: ah, tá, que presente. Que presente eu dei para ele? Eu disse: ah, o presente, que legal. E você está usando muito? Tô, já está tudo gasto. Eu fiz: não foi sapato, porque o cara já faz tempo que eu dei esse presente. Né? Uma camisa furada, o cara ainda está usando, fazendo faxina. Né? Zé, então, você está acostumando a usar esse presente onde? Eu fiz: na reunião de células. Meu Deus do céu, eu dei uma Bíblia para o cara e o cara se converteu. E ele se converteu porque eu dei uma Bíblia para ele, rapaz. Eu não tinha pregado o Evangelho para ele. Eu não tinha, eu dei uma Bíblia. Um presente, não. Vai que o Espírito Santo trabalha. E o Espírito Santo estava lá, ansioso, o cara estava ansioso e o cara se converteu lendo a Bíblia. Eu tive vergonha, porque eu não preguei o Evangelho, eu dei uma Bíblia. Eu dei uma Bíblia. Mas Saulo, você deu uma Bíblia. É, mas eu não preguei. Quem pregou foi o Espírito Santo no coração dele. Mas deem Bíblias. Dediquem as Bíblias. Falem por onde deve se começar. Se disponham a tirar dúvidas. E se as dúvidas forem muito escabrosas, tem pessoas que leem a Bíblia há mais tempo. Vocês podem tirar a dúvida com essas pessoas e depois repassar as respostas para os seus alvos bíblicos. Preguem o Evangelho. Recentemente, conversando com uma jovem senhora, estava muito triste porque um dos seus conhecidos havia se suicidado e ela não tinha pregado o Evangelho. Você tem certeza? Tenho, mas você resolvia tantos problemas no seu local de trabalho, as pessoas eram tão solícitas com você. Pois é, e eu me lembro que você comprou vários e vários livros no Natal passado para dar de presente. Foi. E você deu esse livro vermelhinho? Dei. Então essa pessoa, ela teve a oportunidade de ler o livro e viu a sua vida. Você foi ousada. Mas essa pessoa estava extremamente incomodada porque ela não tinha aberto a boca para pregar o Evangelho. Não percamos oportunidade com aqueles que estão ao nosso lado, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não sabemos as suas dores, nós não sabemos os seus conflitos, mas nós sabemos que Jesus é a resposta para tudo. Porque Ele já te respondeu e você está aqui hoje conosco. Qual será o meu legado? Eu gostaria de ler o último texto, então, para tentar responder isso.
Filipenses capítulo 2, do 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, o apóstolo Paulo escrevendo, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo, escrevendo de uma prisão. Eu acho que o legado da gente pode começar entendendo esse texto, lendo esse texto, tornando esse texto vivo, para que nós sejamos luzeiros no mundo dessa geração pervertida e corrupta. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que tu destes à minha vida e à vida dos meus irmãos, em que tu nos chamastes pelo nome e nós atendemos o teu chamado. Obrigado pelo grande sacrifício de Jesus na cruz, pelo seu conflito no Getsêmani, por suas últimas palavras antes de morrer, e aleluia pela sua ressurreição. Te pedimos, eu te peço, que eu possa ser mais diligente no pregar a boa nova, no pregar o evangelho às pessoas que estão ao meu redor. Que eu não me esconda na minha vergonha, que eu não me esconda na minha timidez, ou que eu não me esconda na minha falta de conhecimento. Mas que eu dependa do teu Santo Espírito para poder proclamar a palavra da verdade. Senhor, ajuda-me, que as pessoas que passam por mim não percam a oportunidade da salvação, porque eu não falei. Eu desejo, Senhor, do meu coração, eu te peço isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.